Olá pessoal, estou passando por aqui para dar uma dica bem rapidinha sobre o mapa no que se refere ao processo de comunicação disciplinar. Se você quer entender e quer ter algumas observações sobre como a comunicação disciplinar deve ser feita e como o processo de comunicação disciplinar deve tramitar, é só você ficar atento nessa dica que eu trago agora. Veja o meu fluxograma e entenda como é fácil. O mapa, lá no capítulo 3, trata sobre o dever de comunicar e investigar. E lá na seção 1, desdobra aquilo que vem a ser a comunicação disciplinar e seu processo. Para que nós possamos entender isso de maneira clara, basta olhar nesse esquema que eu apresento para vocês. Observem, aqui nós temos o rito processual do processo de comunicação disciplinar. Olha como é que o mapa trata desse assunto. Primeiro, nós vamos aqui em nosso início começar o nosso processo. Alguém, um militar, pratica um fato tido como transgressão disciplinar lá na Lei 14.310 de 2002, que é o nosso Código de Ética. Quando alguém comete uma transgressão disciplinar, pratica uma falta disciplinar, nasce para a administração o poder-dever de comunicar. E quem pode fazer essa comunicação? O militar, que tenha precedência hierárquica, logo ele é o mais antigo ou ele é o superior hierárquico. Presenciou a transgressão e decidiu tomar a medida. Confecciona a comunicação disciplinar. Tem um prazo para confeccionar. Essa comunicação deve ser feita em 5 dias úteis, a partir do conhecimento do fato ou de sua observação. Quando o superior hierárquico ou o mais antigo confecciona a comunicação, ele deve encaminhar para o comandante, diretor ou chefe do comunicante. É isso que está no mapa, lá no artigo 35. Isso vai para o comandante do comunicante. Você aí que está num batalhão, se você faz a comunicação disciplinar, ela é encaminhada, direcionada ao seu comandante. Quando chega nas mãos da autoridade competente, através da sua assessoria, que é a seção de recursos humanos, lá vai ser feita uma análise e uma pergunta será estabelecida. Existe causa de justificação ou existe causa de absolvição? Ora, duas respostas podem nascer, ou existe ou não existe. Se existir, o caminho da nossa comunicação disciplinar é o arquivamento. Se não existir uma causa prévia de justificação ou de absolvição, a solução na nossa comunicação disciplinar é a instauração de um processo para apurar a responsabilidade. Observe. Bom, eu respondo a minha pergunta. Tem causa de justificação? Se tem, eu vou seguir o caminho do arquivamento prévio. Não preciso fazer abertura de vistas. E diante disso, o meu processo será encerrado. É só você ver no fluxograma. A autoridade competente vai arquivar o processo, já que existe causa de justificação ou de absolvição. Só para te lembrar, muito rapidinho, as causas de justificação no Código de Ética, no artigo 19, evitar mal maior, dano ao serviço ou à ordem pública. Existir aí um caso de força maior, caso fortuito ou força maior, plenamente comprovado, ou então foi na prática de ação meritória, ou foi em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, ou foi diante de uma coação irresistível, ou foi para obedecer uma ordem superior, obediência hierárquica. E em causas de absolvição, está provada a inexistência do fato, ou não existir prova da sua existência, pela prescrição, por exemplo, não existir prova suficiente para responsabilizar o militar, e seria o caso de absolvição. Ora, essas situações não estão presentes. Se não estão presentes, eu vou para o outro caminho. Não tem causa de justificação ou de absolvição. Aí o que a autoridade competente vai fazer? Aquela que tem competência para instaurar o PCD. E quem pode instaurar? A autoridade até o nível mínimo de comandante de pelotão. E nisso inclui, inclusive, o subcomandante de batalhão. Porque a Instrução Conjunta de Corregedorias número 01 de 2014 dá ao subcomandante de unidade a competência também para instaurar PCD. A autoridade instaura o PCD através de um despacho e ela tem aí um prazo de 10 dias úteis para fazer. Ela vai designar o encarregado. Quem pode ser encarregado de PCD? Meus caros, o encarregado vai ser militar de qualquer posto ou de qualquer graduação. Ele só precisa ter precedência hierárquica em relação ao comunicado. Logo, ele tem que ser mais antigo ou superior hierárquico. Pelo menos teoricamente, um cabo pode ser encarregado de PCD, desde que o PCD envolva um soldado,
ou desde que o cabo seja mais antigo do que aquele que foi comunicado. Pelo menos em tese, isso poderia acontecer. Um soldado poderia ser encarregado de PCD, desde que ele seja mais antigo do que o outro soldado. Ou desde que o comunicado seja um soldado de segunda classe. Aí o de primeira classe poderia ser o encarregado do PCD. Sem problemas, não há vedação. E mais, diz a norma administrativa para nós, esse encarregado tem um prazo, e o prazo é de 15 dias corridos para apurar esse PCD. Eu te lembro que esse prazo pode ser renovado. A autoridade, se entender pertinente, pode dar ao encarregado mais 10 dias corridos para ele concluir o seu PCD. Quando o encarregado recebe o despacho de instauração, ele vai iniciar os seus trabalhos. E ele inicia o trabalho abrindo vistas para o comunicado, fazendo TAV, termo de abertura de vistas, e vai dar ao comunicado um prazo, que é de 5 dias úteis para ele se defender. Aqui, meus caros, nós temos 3 caminhos diferentes, 3 soluções. O encarregado abre vistas para o comunicado e o comunicado vai produzir as suas razões escritas de defesa e vai entregá-la ao encarregado. O encarregado terá, como eu disse, 3 soluções. Observem. A primeira delas, recebida as razões escritas de defesa, e se o encarregado entender que existe ali já a comprovação de uma causa de justificação ou de absolvição, ele vai direto para o relatório, propõe o arquivamento e encaminha para a autoridade competente, para que o processo possa ser solucionado. Aqui ele não precisa abrir vistas de novo, porque existe causa de justificação ou de absolvição. A autoridade competente poderá, se concordar, arquivar esse PCD sem precisar mandar para o CDMU, porque só vai para o CDMU quando existe defesa final. E aqui não teve, aqui só teve a chamada defesa preliminar. Agora olhe outra solução, abre vistas, o comunicado me devolveu os autos 5 dias úteis depois, e na hora que ele me entregou os autos, eu recebi e percebi que não tinha causa de justificação nem de absolvição. Só que ao olhar para o processo, eu verifiquei que no processo já tinha provas suficientes. Eu não preciso ouvir testemunhas, já tem provas que determinam a prática da conduta irregular por parte do comunicado. Ou então, o comunicado não requereu diligências, ou ele confessou a prática da transgressão. Veja, a transgressão existe. O que eu, encarregado, vou fazer? Ao receber aquelas razões escritas de defesa e já perceber a existência da transgressão, eu vou para o meu relatório e nele vou opinar pelo enquadramento disciplinar. Feito o meu relatório e opinando pelo enquadramento disciplinar, eu encaminho para a autoridade competente. A autoridade competente vai solucionar o processo. E se ela entender de fato, naquela solução do processo, que é o caso de aplicação de sanção, antes de decidir, ela tem que encaminhar para o CDMU, para que o Conselho de Ética e Disciplina Militares da unidade possa dar o seu parecer. Agora olhe a terceira hipótese. Eu abri vistas para o comunicado, dei a ele 5 dias úteis. Ele se defendeu. Eu recebi as razões escritas de defesa e percebi que existia, pelo menos, indícios de transgressão disciplinar. Só que o militar comunicado fez aquilo que normalmente se deve fazer. Ele pediu para realizar diligências, ele apontou testemunhas. Quantas que ele pode apontar? Até 3 é o máximo. Então ele aponta suas testemunhas e requer a produção de provas. O encarregado do processo também poderá ouvir testemunhas. Quantas testemunhas que a administração pode ouvir? As chamadas testemunhas do processo. 3. Quantas testemunhas que o comunicado pode indicar? 3. E pode requerer a feitura de outras provas. As diligências são realizadas, as testemunhas são ouvidas, primeiras do processo e, por último, as da defesa. E juntados todos os documentos a fim de caracterizar o princípio da verdade material. O encarregado recebe aquelas diligências, verifica e analisa aquelas provas e pode chegar a 2 conclusões possíveis. Vejam, a primeira delas, realizada as diligências, após sua realização, se o encarregado perceber que não surgiu causa de justificação ou de absolvição, ele abre vistas novamente e dá ao comunicado mais 5 dias úteis. É para fazer a chamada defesa final. O comunicado entrega a defesa final e o encarregado faz o relatório. Ora, lá no relatório, depois de analisar a defesa final, o encarregado pode entender que depois dela surgiram causas de justificação ou de absolvição. Aí ele opina pelo arquivamento. Se ele entender que depois das diligências não surgiram causas de justificação nem de absolvição, abriu vistas e na defesa o comunicado também não apresentou nenhuma causa
apta a afastar sua responsabilidade, aí o encarregado opina pelo enquadramento disciplinar, manda para a autoridade competente. Para que a autoridade possa solucionar aquele PCD, ela terá que primeiro mandar para o CDMU. Por quê? Porque teve defesa final. E um documento nos autos que obriga a manifestação do CDMU é quando existe defesa final. Agora olhe o outro caminho que o encarregado poderia adotar. Realizadas as diligências, após elas, eles podem entender que surgiram causas de justificação ou de absolvição. Veja, ele abriu vistas para a chamada defesa preliminar, o comunicado se defendeu, o encarregado analisou e viu que precisava das diligências, porque elas foram solicitadas, realizou as diligências. Concluídas as diligências, ele percebe que surgiram indícios ali, caracterizadores de causa de justificação e de absolvição. Indícios não, provas. Por exemplo, ele agiu diante aí de uma situação para evitar mal maior, ele não compareceu ao trabalho porque ele estava licenciado, aí é um caso fortuito, por exemplo, ou ele obedeceu uma ordem superior que mandou ele embora, liberou ele do serviço mais cedo, por isso que ele não foi localizado. Isso fica provado. O encarregado, depois das diligências, ele percebe que já está comprovada a inexistência do fato. Ele nem precisa abrir vistas de novo, ele já vai para o relatório e opina pelo arquivamento. Nesse caso, nem precisa passar pelo CDMU. Por que não precisa? Porque não teve defesa final. Aí já é possível para o encarregado arquivar os autos. Aqui, de maneira bem rápida e bem sintética, para você perceber como é que funciona um processo de comunicação disciplinar. Se quiser aprender mais, entre em contato conosco. Se precisar verificar isso, vá direto no mapa. A partir do artigo 35, você terá boas informações ali para consolidar os seus estudos. A gente se vê brevemente em outro vídeo. Até a próxima.